Olá meus amigos, olá meus irmãos, que a paz do nosso eterno Criador abençoe a vida de todos. Vou deixar aqui no canal uma mensagem para reflexão, que você possa ser abençoado através desta mensagem. Me enviaram nessa manhã um blog de um rapaz evangélico, e nesse blog ele coloca versos que as pessoas podem utilizar em seus cultos e celebrações para com o povo. Quem me enviou foi o irmão Silvestre. Inclusive o irmão Silvestre ele tem um áudio aqui no canal sobre o sábado. Vou colocar outros áudios dele também aqui no canal. Mas eu achei muito interessante esse blog, porque quando eu falo versos, eu não estou falando de versos assim românticos, não estou falando de versos que as pessoas podem criar para deixar uma mensagem mais bonita. Não, eu estou falando de versos das Escrituras. Versos totalmente isolados de seus contextos. E eu confesso para você que um dos sintomas de uma pessoa quando ela nasce do Espírito é que o Espírito não deixa mais ela se enganar. Eu não sei se você que está me ouvindo já passou por isso. Se você ouvir uma mensagem e essa mensagem estiver fermentada, você detecta na hora porque você fica com ânsia. Assim quando você lê um texto que está tudo fermentado, onde a pessoa ela montou o texto. Quando eu digo montar, é porque ela pegou verso aqui, verso lá e ela montou um texto. É um texto forçado. Quando a pessoa não é nascida do Espírito, ela lê aquele texto, ela até come. Mas quando você tem o Espírito do Pai, você não consegue comer mais. Você chega a vomitar, porque te dá realmente uma ânsia muito grande. Quando eu falo sobre comer o texto, parece até que eu estou falando algo fora do comum, né? Mas na verdade, o nosso cérebro, ele se alimenta daquilo que é espiritual. Por exemplo, as palavras que saem da nossa boca, a gente não consegue ver. Ela não é uma coisa concreta que você consegue pegar, ela é abstrata. Só que a palavra ela entra dentro do nosso cérebro e ela é capaz de movimentar e de mudar tudo lá dentro. Se ela estiver pura, ela vai tornar você uma pessoa melhor, porque o corpo é comandado pelo cérebro. Então automaticamente, se essa palavra estiver fermentada, você já sabe o que vai acontecer com o seu corpo. Você vai sofrer, né? Você vai sofrer. Agora tem um detalhe que é crucial. Qualquer palavra que você fale na terra é vista como uma palavra comum. Mas quando você fala das palavras que estão dentro do livro chamado Bíblia, todo mundo a tem como sagrada. É uma palavra sagrada. Então as pessoas quando ouvem uma palavra que está sendo tirada da Bíblia, ela respeita. Ela tem uma reverência muito maior por esta palavra. Só que tem um detalhe. Esta palavra, que foi chamada de alimento espiritual, porque está escrito que a palavra é o alimento para o corpo espiritual, ela também pode ser fermentada. O próprio Messias diz, cuidado com o fermento dos fariseus. E como é que eles fermentavam? Eles fermentavam utilizando a própria palavra. A palavra do Pai de forma distorcida, ela se torna má e não boa. E aí é que está o grande perigo. Nós respeitamos a palavra que está na Bíblia como sendo sagrada. Então a gente dá uma atenção maior para isso. O problema é que se nós não tivermos o Espírito do Pai para detectar quando existe fermento na palavra, a gente acaba morrendo. O que de fato é ao contrário do que a palavra tem como objetivo. A palavra tem como objetivo nos trazer vida. O próprio Messias disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A palavra tem o poder de fazer uma pessoa ressuscitar. E quando eu digo ressuscitar, é em espírito, não é na carne não, porque está escrito que todos é dado o direito de morrer apenas uma vez, é em espírito. O mundo está morto espiritualmente. Só ressuscita espiritualmente aquele que aceita abandonar pai e mãe, como eu já falei em Mateus 10. Abandona pai e mãe, o sistema, abandona a Babilônia, abandona esses guias, abandona tudo. E começa agora a ser guiado pelo Espírito do Pai. Fato que o Messias falou em Mateus 23, que as pessoas seriam guiadas pelo Espírito. Só tem um guia, só tem um líder, só tem um pai, que é a palavra do Pai. Inclusive lá em João 10, que eu já falei várias vezes, o Messias fala sobre ele ser o único pastor. E quando ele fala como único pastor, ele não está se referindo àquele Messias carne, ele está se referindo ao Messias espiritual, que é a palavra. Porque para os gentios, o Messias se disponibilizou em espírito. Nós, os gentios, não podíamos comer das palavras dele antes do madeiro. Inclusive a mulher cananeia, ela tentou comer e ele disse que não era chegada a hora ainda. Você vê que lá ele libera as migalhas para ela, ele não dá o pão todo. Por quê? Porque ele não podia dar o pão todo. Aquele pão todo para os gentios era muito forte. Era muito forte. Só que após o madeiro ele foi liberado. Inclusive ele diz para os seus discípulos na ceia
quem comer de mim não tem mais fome. E ele fala, esse é meu corpo que será dado por vós, será entregue por vós. Então ainda não havia acontecido. Aconteceria no madeiro. Em espírito ele seria dado a todos. Fisicamente não dava para ele se repartir para todo mundo, mas em espírito ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele se torna onipresente. E é este pão que nós devemos comer, o pão espiritual, não o pão físico, como esses homens que estão por aí se utilizando da palavra, como eu já disse, porque dizem que é sagrado e todo mundo fica atrás. Fica indo atrás. Porque imagina, num mundo todo perdido, você descobre que existe alguma coisa que é sagrado, que pode mudar a sua vida, quem não vai querer? Quem não vai querer? É como uma joia preciosa, você descobre que existe uma joia preciosa em algum lugar. Você vai atrás até encontrar essa joia. Inclusive o Messias falou sobre isso na parábola lá, que o rapaz encontra uma joia dentro do campo, ele vende tudo que tem para possuí-la. E é assim que acontece. As pessoas, elas têm a palavra como uma joia preciosa. Só que dependendo de quem está utilizando essa joia para te entregar, ela pode estar toda prostituída. Ela pode ser falsa e você está comprando como verdadeira. O Messias usou o exemplo disso quando ele fala, não jogueis pérolas aos porcos. Essa questão da palavra ser o alimento que alimenta o nosso corpo, para analisar. Se você utilizar versos isolados, você está dando lavagem para o povo. Ou você que está comendo esses versos isolados, você está sendo um porco ali, porque você está comendo lavagem. Porque a palavra, você tem que compreendê-la do jeito que ela é, e não por versos isolados, como esse rapaz desse blog, que eu vou pegar alguns versos aqui rapidamente, que ele comenta. E existe muitos blogs, muitos sites de versos isolados. São chamados pensamentos do dia, são chamados... a palavra de Deus para este dia, né? Existem livros que você compra onde o autor ele quer falar um assunto, ele pega um monte de verso e ele cria o assunto que ele quer. E gente, como é fácil fazer isso? Olha, eu confesso para você que se eu fosse um líder religioso eu ficava rico, porque como é fácil você pegar versos isolados na palavra e criar a mensagem que você quiser. Qualquer um pode fazer isso, qualquer um. Basta você perder um pouquinho de tempo aí lendo, porque a palavra ela vai impregnar em você de uma tal forma e você vai fazer o que você quiser com ela, que é isso que muitos desses homens fazem. E as pessoas ficam acreditando que eles estão falando o que é certo porque está falando o que está nas escrituras. Só que sem perceber, ela está comendo lavagem, ela está dando lucro para essas pessoas. Porque porco dá lucro. Lembra daquela passagem que o Messias ressuscita aquele rapaz que estava lá entre os sepulcros? Que ele tira o rapaz daquilo lá, porque ali ele ressuscita aquele rapaz. O rapaz estava vivendo com os mortos. E ele ressuscita ele para agora viver na luz, não mais nas trevas. E aqueles homens que estavam ali em volta, quando o espírito daquele rapaz vai para o porco, aqueles homens eles ficam irados com o Messias porque eles começaram a perder dinheiro. Porque o espírito que estava naquele rapaz nada mais era do que o espírito de porco. Ele só estava no meio do sepulcro porque estava comendo lavagem. É tudo, diz a mesma coisa, gente. Eu não sei como que o sistema consegue por tanto tempo manter o povo na ignorância, ao ponto de o povo não conseguir entender que as escrituras dizem a mesma coisa o tempo todo. Eu já usei vários e vários exemplos para mostrar para você. Inclusive eu tenho algumas mensagens no canal que eu falo que a escritura diz a mesma coisa. Tem até uma mensagem com esse tema. Ela diz a mesma coisa o tempo todo. Só que o sistema, eles criam como se fosse um quebra-cabeça. Eles separam tudo. E aí as pessoas não conseguem unir o entendimento dela. Então nessa mensagem, eu espero que você acorde. Que você pare de comer versos isolados. Você não é porco. Você não nasceu para ser porco. Sabe? Venha pro lado de cá tem pérola para você, tem verdade, mas é verdade pura. E quando eu falo do lado de cá, não é do meu lado não, viu? Não venha achar que eu estou fazendo discípulo para mim, porque eu não faço discípulo para mim. Quando eu falo lado de cá, venha do lado da verdade, do lado onde o Pai se manifesta de forma pura, cristalina, sem fermento. Uma das coisas que nós precisamos entender para não sermos enganados neste livro chamado Bíblia é que existe 3 manifestações do Pai. O sistema chama de Trindade. Eu gravei um áudio sobre isso, a farsa da Trindade. Eu faço um resumo no começo até chegar ao final, mas eu creio que ficou uma mensagem bem esclarecedora. O sistema coloca a Trindade na cabeça das pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu não sou contra de que o Pai se manifestou de 3 formas diferentes, mas é o próprio Pai se manifestando. Ele se manifesta na velha aliança de forma dura, rígida, que era a lei. Ele se manifesta pelo Filho, e o Filho veio trazendo o vinho novo, que era o quê? A manifestação do Pai em espírito.
Inclusive eu já falei, lá em João 14 ele fala, eu não vos deixarei órfão. Então esse órfão está relacionado ao que ele fala em Mateus 23, o Pai viria sobre as pessoas e elas não precisariam mais ter outros guias. O Messias deixa claro em Mateus 23 que não era mais para as pessoas terem tutores, guias, que só havia um pai, um mestre. E é esse pai, é esse mestre que ele estava dizendo quando ele fala em João 14, eu não vos deixarei órfão. Então, quando desce o Espírito Santo sobre as pessoas, que inclusive lá em Atos 2 desceu sobre uma quantidade de pessoas, ali é o próprio Pai descendo sobre as pessoas e as capacitando para agora saberem de tudo, sem necessidade de ninguém ensinar nada. Porque agora era o próprio Espírito do Pai que as guiaria, que seria o seu tutor, que seria o seu mestre, que seria o bom pastor. É a própria palavra do Pai que se torna isso. Só que para isso o Messias deixou claro em Mateus 10, como eu já falei, é necessário abandonar pai e mãe, porque ninguém leva dentro de um relacionamento pai e mãe. As pessoas elas se relacionam marido e mulher. O pai e a mãe eles não se intrometem, por isso que está escrito, deixará o homem o seu pai e sua mãe para se unir a sua mulher. Então é necessário que a gente em espírito entenda que se a gente ficar tendo tutores, guias, coisa que o Messias falou em Mateus 23 que não é para ter, a gente não consegue se libertar para poder ter uma compreensão pura da palavra. Eu confesso que eu só entendi a palavra de forma pura quando eu abandonei tudo. Já tem um bom tempo que eu não ouço conselhos de ninguém, não ouço conselhos de homens. Essas pessoas que vêm como sendo guias, ensinando, eu não ouço. E com isso o Pai se revela. Você para gravar uma mensagem, você para falar com alguém e vem à tona tudo aquilo que o Pai quer que venha, sem fermento, pura, que faz a pessoa acordar e ela começa a discernir o que é certo e o que é errado e ela começa a parar de comer lavagem. Ou vai falar que muitas pessoas que estão ouvindo aqui os áudios do canal já não pararam de comer lavagem graças aos áudios que estão aqui. Não estou falando por mim, estou falando pela palavra, porque a palavra pura ela liberta. Ela tira você desses lugares aonde eles te dão essas coisas podres para você comer. E infelizmente as pessoas não acordam quanto a isso. Então quando eu falo de 3 manifestações, o Pai se manifestou então de uma forma na velha aliança. Ele se manifesta de outra forma através do Filho. E ali quando ele vem para resgatar as ovelhas que haviam se perdido em Israel. Ele não libera as palavras para os gentios ainda. O pão é a palavra e não libera para os gentios. A assombradiça é a mulher cananeia. Ele diz para a mulher samaritana que só no madeiro que o povo buscaria em espírito e em verdade. E lá seria o momento onde nasceriam os verdadeiros adoradores. E, ou seja, ele chega a dizer para a mulher samaritana que a adoração do povo de Israel não era verdadeira. Porque só existiria adoração verdadeira a partir do madeiro. E tudo isso faz parte do plano do Pai. Você tem que entender que faz parte do plano dele. Só que você vê que ele não libera para os gentios a sua palavra. Existem muitos outros exemplos que fica claro que a palavra do Pai não foi liberada para os gentios. Tanto é que lá em Romanos 11, Paulo fala que nós fomos enxertados na videira, né? Nós somos zambujeiros, ou éramos, né? Zambujeira é uma árvore que não dava fruto. E quando é enxertado na videira, você passa a dar fruto. E a videira, em João 15, está escrito que é a palavra do Pai. É a palavra dele. Quando você recebe o seu Espírito e começa a se beneficiar do Espírito do Pai, a se alimentar dele, você então passa a ser árvore frutífera. Então é interessante entender que foi no madeiro que isso aconteceu. Inclusive em João 10,16, já falei várias vezes, o Messias fala, eu tenho outras ovelhas que são de fora desse aprisco, são de fora de Israel, éramos de gentios. Ele fala, quando eu unir as de dentro do aprisco com as de fora, haverá um pastor e um rebanho. Ou seja, isso aconteceu na cruz, no madeiro. Ali começou a existir um novo povo. Já falei sobre isso na parábola, né? No caso a história, né? Das filhas de Ló, que no caso eu trago como uma alegoria, assim como Paulo tinha costume de fazer. Eu trouxe essa história como alegoria para você entender que a junção ali das duas filhas de Ló com o pai, ali nasceria um povo que é de fato o que aconteceu no madeiro. Só que muitas pessoas, por não entenderem as histórias, não entenderem de forma alegórica, como o próprio Paulo fazia, não estou aqui trazendo nada de novo. Paulo fazia isso. Em Gálatas 4 ele fala que a Agar, ela representava a Jerusalém terrena e que Sara representava a Jerusalém espiritual. Da onde Paulo tirou isso? É porque o Pai deixou a velha aliança como sombra para a gente olhar e não para você fazer o que eles faziam lá. Muito pelo contrário, se o Pai falou para a mulher samaritana que lá eles não eram adoradores verdadeiros, por que esses líderes religiosos eles insistem em trazer histórias da velha aliança para hoje? Para as pessoas poderem ficar escravas em suas mãos? É claro que sim. Porque na velha aliança se falava muito de riqueza.
Só que lá, como era sombra, a riqueza de lá era terrena, mas ela representa a riqueza espiritual da Nova Jerusalém. Quando você vê alimento lá na Velha Aliança, por exemplo, como o dízimo, as pessoas até hoje, elas são presas a essa questão do dízimo, e ainda eles inverteram, colocaram que dízimo é dinheiro, um absurdo. Mas lá na Velha Aliança, o dízimo, sendo alimento, ele representa hoje a palavra do Pai, que alimenta o pobre, o órfão e a viúva. O pobre hoje é o pobre de espírito, pobre da presença do Pai. Sabe? Existe uma grande diferença entre o pobre de espírito e o humilde de espírito, viu, gente? Tem que saber separar uma coisa da outra. Pobre de espírito é uma pessoa que está pobre da presença do Pai. Humilde de espírito é aquela pessoa que tem o seu espírito humilde para ouvir a voz do Pai, porque nós temos o nosso espírito. O nosso espírito é ele que Paulo fala em Romanos que não sabe orar. Que nós não sabemos orar, né? É o nosso espírito que se conecta ao espírito do Pai, e o Pai então tem a oportunidade de vasculhar a casa, de analisar, de saber se nós estamos sendo sinceros ou não. Não adianta mais falar. Coisa que na Velha Aliança o povo ficava orando, horas e horas. Na Nova Aliança está escrito: nós não sabemos orar. É o Espírito do Pai que testifica com o nosso espírito, e aí ele sabe se nós estamos sendo sinceros ou não. Ou seja, a Velha Aliança, ela teve uma maneira de se viver, porque o Pai, ele se manifestava fora do ser humano. O Pai habitava na arca, o Pai habitava no tabernáculo, o ser humano não tinha a presença do Pai em si, ele ficava dependendo de outros homens para ouvir a voz do Pai. É muito diferente da Nova Aliança, porque o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Não há mais necessidade da gente ter essa mentalidade de que na Nova Aliança é igual à Velha. Então por que esses homens ficam trazendo a Velha Aliança para hoje? Porque eles se beneficiam, né? Como a questão do dízimo que eu acabei de falar, mas o dízimo na Nova Aliança é a palavra do Pai, que alimenta o pobre e o órfão. O que é órfão? Ele não falou: não vos deixarei órfão. Então o Pai, o Espírito dele, ele entrando em um ser humano e tendo a oportunidade para morar em um ser humano, e o ser humano ouvindo a sua voz, abandonando pai e mãe para se casar com o Espírito do Pai e ser uma pessoa fiel ao seu Espírito, uma pessoa que é fiel e é obediente, como está escrito que a mulher é submissa ao seu marido. Ali está falando justamente do nosso espírito, do nosso corpo, sermos humildes de espírito para sermos submissos ao Espírito do Pai, abaixarmos a cabeça como sinal de submissão, de que estamos ouvindo a sua voz, que não estamos agora fazendo a nossa vontade, mas sim a vontade dele, né? Então é muito interessante que a gente começa a perceber que a palavra ela não deixa dúvida de que o Pai, o seu Espírito, quando ele vem na Nova Aliança, agora descendo sobre toda a carne, ele não deixa mais ninguém pobre, ele não deixa mais ninguém órfão, e ele não deixa mais ninguém viúva, porque agora você tem marido, você busca o Espírito do Pai que é vivo, não fica buscando em lugares que não tem vida, como templos, esses lugares todos. Não, você passa seu tempo, passa a existir vida em você. Então, olha como que é interessante você separar a Velha Aliança da Nova, para você entender que na Nova tudo realmente se renova, como Paulo disse: renovai o vosso entendimento. Por que ele falou de renovar o entendimento? Porque é necessário renovar. Só que o sistema religioso, eles não ensinam dessa forma. E aí as pessoas ficam todas fermentadas. Elas não entendem essas três manifestações do Pai. O Pai se manifestou de uma forma na Velha Aliança, ele se manifesta de outra forma através do Filho, e depois ele se manifesta de outra forma através do seu Espírito. O próprio Messias disse lá em João 14: não vos deixarei órfão, voltarei a vós. Ou seja, o mesmo Espírito que estava no Messias, ele volta depois agora a habitar a cada um que crê na sua palavra. Crer na sua palavra não é você dizer que crê. Crer na sua palavra é de fato você cumprir o que ele ensinou, abandonar pai e mãe para se casar agora com o Espírito, porque o Messias ele veio como noivo chamando a sua noiva, e no madeira ele se casa. Mas ele se casa com quem? Com quem traz o pai e a mãe junto? Continua ainda tendo guias sobre sua vida? Não tendo só o Espírito do Pai como seu guia? Não, ele só se casa com aqueles que de verdade abandonam tudo, largam tudo, vendem tudo que tem. Quando ele fala lá de vender tudo que tem, não é fisicamente, é você abandonar tudo que te ensinaram para agora se casar com o Espírito do Pai e ser uma nova criatura, ser guiado por ele, ter ele como seu guia, seu mestre. Por que as pessoas é tão difícil de entender isso? As pessoas que negativam uma mensagem dessa é porque elas não aceitam perder as ovelhas, perder o lucro, porque só pode ser pessoas que têm lucro com as ovelhas. Porque uma ovelha, gente, quando ela é colocada num pasto verdejante, como o Messias convidou a todas para irem, né, ao pasto verdejante lá em João 10, elas ficam felizes de poder comer na hora que elas quiserem, de poder ter liberdade. Quem não gosta disso são os opressores, são os mercenários. Porque as ovelhas, quando elas são libertas do aprisco, elas vivem em paz. Então uma ovelha, quando é liberta, ela é muito feliz. Ela só não reconhece
que é feliz ainda quando nos primeiros dias que ela sai do aprisco, ela ficou tanto tempo presa que depois ela se torna meio perdida, mas depois quando ela percebe que ela é livre e que ela tem agora comida 24 horas por dia, que ela pode ouvir a voz do Pai 24 horas por dia, não precisa mais de hora marcada para comer, para se alimentar, culto às 19 horas. A pessoa tem que esperar o dia inteiro para chegar às 19 horas e ir lá no culto para ouvir a voz de Deus, como se o Espírito do Pai não tivesse sido derramado sobre toda a carne e agora ela pode ouvir a voz do Pai em todo lugar. Eu acho um absurdo uma pessoa que sai de casa para ir a um local. Aí você fala, mas por que isso está vindo à tona só agora? A gente está vindo à tona só agora porque está escrito. A besta matou as testemunhas. Os lobos entraram no meio do rebanho. Trouxeram as pessoas para a carne. O próprio Paulo fala desde lá de Gálatas. Quem foi que ensinou vocês voltarem para a carne? As pessoas estavam nascendo do Espírito, mas entraram lobos devoradores. Mataram os discípulos, mataram os apóstolos. E as pessoas voltaram para a carne. Levantaram-se esses falsos profetas, esses homens maldosos. Começaram a fazer discípulos para si. Basta você olhar, em cada esquina tem um templo. Por que não se unem? Se o Pai é um. Eles não se unem nem na terra. Tem igreja aí que proíbe uma pessoa visitar a outra igreja. Não são irmãos? Irmão não visita a casa de irmão? Não é assim no físico? Por que no espiritual, como eles dizem que vivem no espiritual, né? Por que no espiritual eles não são assim? Eles não podem visitar a casa um do outro. Outra coisa, por que um pastor que é consagrado numa igreja, na outra igreja ele não pode ser pastor? O pastor que é consagrado na Universal, ele não pode ser pastor na Assembleia. Ele não pode ser pastor na Presbiteriana. Se não é Deus que consagra, então é o homem. Porque se fosse o Pai que estivesse consagrando eles realmente para serem pastores, eles eram pastores em qualquer lugar. Por que eles não podem ser pastores em uma igreja diferente da outra? Porque não é o Pai que está consagrando, são eles mesmos. E os líderes estão ricos, poderosos, através desse engano todo. Então entenda, gente, se você ficar comendo verso isolado, você está fermentado por esses homens. Você está sendo um porco na mão deles que dá lucro. Quando o Messias chega, que é uma mensagem como essa, eles ficam bravos, eles ficam irados, porque as pessoas ressuscitam, saem dos seus túmulos, para de dar lucro para esses homens, começa a fazer de verdade as boas obras do Pai, que é o amor ao próximo, abandona essa obra fajuta que eles ficam aí falando que é essa obra de evangelização. Eles ficam tornando as pessoas 2 vezes mais merecedoras do inferno com esse fermento que eles dão, versos isolados. É lamentável. Eu vou finalizar aqui com o blog do rapaz. O rapaz se chama André, pelo que eu estou vendo aqui, ó. Hoje quero trazer os 20 melhores versículos sobre dízimos que estão na Bíblia. São versículos sobre dízimo que você pode utilizar no momento das ofertas, durante o culto ou em reunião de celebração na sua igreja. Esses são os 20 melhores versículos sobre o dízimo. Estão divididos em 4 páginas nesse post. Você olha o post, tem propaganda em tudo quanto é lugar. Olha só, como ganhar R$500 por dia, curso de estratégia. Ou seja, tudo mercenário. Estão ganhando dinheiro com esses posts. Escrevem a palavra do Pai e ganham dinheiro. Tem pessoas que são tão caras de pau que eles pegam versos das escrituras, eles colocam uma imagem de fundo bonita e depois eles colocam com direito autoral. Se você quiser utilizar essa imagem, você tem que pagar para ele. É um absurdo, gente. É um absurdo como que essas pessoas são mercenárias e as pessoas não abrem os olhos para ver. Sabe como que eu comparo essas pessoas? Eu comparo as pessoas que utilizam versos isolados para escravizar as pessoas, porque versos isolados escravizam a mente de uma pessoa. Como eu já falei, nós somos dominados pelo nosso cérebro. Versos isolados criam um labirinto tão grande dentro do cérebro de uma pessoa que para ela sair depois é muito difícil. Eu comparo essas pessoas que utilizam versos isolados para manter o povo no aprisco ao que aconteceu em Lucas 4, na tentação do deserto. Porque ali o diabo ele utiliza a palavra, né, do Criador do Universo para tentar escravizar o Messias, para fazer o Messias pular, né, de um penhasco, para fazer o Messias se prostrar a ele, para fazer o Messias transformar pedra em pão. Ele utiliza a palavra. Só que ele caiu do cavalo porque ele estava falando com a própria palavra. E como ele tentar enganar alguém que não tem como se enganar? Porque o Espírito do Pai estando dentro do Messias, ele não deixaria o Messias ser enganado. Então você vê que o Messias ele já retruca com a própria palavra. Né? Ele vem, transforma essa pedra em pão. Aí vem o Messias e fala, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, então você vê que ele utiliza a própria palavra do Pai. Pula daqui, o Pai mandará os seus anjos para que você possa ser protegido. O Messias vem e fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, você vê que ele vem com a palavra fermentada, o Messias vem com a palavra pura. Até que no final de Lucas 4 ali, no final da tentação, o diabo tem que sair fora. Ele não resiste a uma pessoa que conhece a verdade. Agora você que está me ouvindo, se você não conhecer o verdadeiro, o falso vai te enganar com muita facilidade.
Então leia a palavra, leia a velha aliança, leia o Messias e leia depois de Atos ali quando começa a graça. Leia de forma separada, divida os momentos para você não se perder. Quando você lê as passagens que o Messias está falando ali, quando ele está em carne, não tente trazer tudo para você, porque tem muitas palavras que ele está falando ali para o povo de Israel, como eu já falei, a oração, né, do Pai Nosso. Tem muitas outras passagens, ele está falando com aquele povo. Para nós, a graça foi liberada através do madeiro. Foi no madeiro que nós fomos enxertados. Antes disso, nós não tínhamos condições de comer do pão. Nós só passamos a comer desse pão na nova aliança. E precisamos entender isso. Senão a gente vai ficar com o odre tudo corrompido. Vamos ficar todos remendados. Porque, como disse o Messias, é impossível você remendar pano novo em veste velha. Isso ele estava falando porque ele estava na velha aliança. Olha, provando que ele estava na velha aliança, ele chama de pano velho a velha aliança. E o pano novo era a nova. Então agora, hoje, nós temos que falar o contrário. É impossível você pegar pano velho lá atrás e trazer para roupa nova. Se você remendar tudo, sabe o que vai acontecer? Você não come da ceia do cordeiro, você não participa das bodas, porque lá está escrito que só entrará quem tiver vestido as vestes nupciais, que é a roupa nova. Se você remendar a roupa, você não entra. O Pai vai colocar você para fora, como está escrito. É necessário, para comer da ceia, você que é a palavra do Pai, participar dela, é necessário que você esteja vestido as roupas novas. Coisa que o sistema não deixa, como eu já falei. Eles utilizam a velha aliança o tempo todo. Eles utilizam as partes que o Messias vem em carne o tempo todo para nós gentios. Isso é uma blasfêmia, isso é um engano muito grande. Então vamos lá, rapidamente. O primeiro verso que ele fala que é um dos melhores versos para pessoas utilizar nas escrituras sobre dízimo, essas coisas, é o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Ele fala: cada um dê conforme determinou o seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, mas com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Só que lá no mesmo contexto de 2 Coríntios 9, verso 7, fala que é para dar aos pobres. Leia lá para você ver. Eu vou ler o próximo verso, só para você ver. Logo no verso seguinte está escrito: Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Ou seja, a graça é a verdade do Pai, o Espírito Santo. Ele fala: em fim de que tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Qual é a boa obra que ele está falando aqui no verso 7, que é para contribuir com essa boa obra? Ele fala no verso 9, porque está escrito: quem espalha e dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. É para dar aos pobres e não dentro de um tempo, como o rapaz está falando que é para utilizar esse verso dentro de um tempo, dentro de uma reunião, de uma celebração. Então você vê que ele está fazendo o papel do diabo aqui. Ele está distorcendo o que Paulo falou, ele está pegando uma parte do que Paulo falou, igual Satanás fez em Lucas 4, na tentação do deserto. Será que é por isso que as pessoas estão tão fermentadas e estamos vendo um mundo tão doente? Porque aquilo que é sagrado hoje está tudo fermentado e o povo está comendo dessa bolota de porco aí? O próximo versículo, é claro, é Malaquias 3, verso 8 ao 10. Pode um homem roubar a Deus, né? Parte muito conhecida aí das pessoas que estão dentro do templo religioso, são muito escravizadas através desse verso. O próprio contexto, se você ler o livro de Malaquias, que é pequenininho, lá está escrito que esta ordem aqui de roubar a Deus era para os sacerdotes. Os sacerdotes estavam roubando a Deus. Eles estavam distorcendo a verdade do Pai. Fato que, se você renovar o entendimento e entender que lá acontecia na carne, fisicamente, e hoje em espírito, não é o que esses homens fazem? Esses homens aí que se colocam como sacerdotes, não é isso que eles fazem? Estão roubando a verdade do Pai das pessoas, se tornaram ladrão, mercenários, estão pegando para eles aquilo que é do Pai. Não é isso? Eles não estão roubando a casa do Pai, que somos nós? Ou você vai duvidar que na nova aliança nós somos o templo do Altíssimo? Paulo fala isso em 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 6. Vós sois o templo do Espírito Santo. Por que esses homens pegam a velha aliança para falar do dízimo? Porque na nova aliança não tem. Depois de Atos, encontre uma passagem onde fala de dízimo. Tem só enquanto o Messias era carne, que é outro momento que você tem que separar. Nós somos gentios, não podemos viver daquilo lá. Ele, até o madeiro, estava trazendo ainda o cumprimento da lei. Ele mesmo disse: eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Então até o madeiro estava cumprindo a lei. Então o dízimo fazia parte da lei. Se você está pagando o dízimo hoje, então você tem que se circuncidar, você tem que ser apedrejado quando você olha para alguém de maneira impura. Isso, tem muitas coisas que você está deixando de fazer e você não vai ser salvo, porque se você aceitou cumprir a lei para ser salvar, então você tem que cumprir toda a lei. Não adianta cumprir só dízimo, só querer viver a guarda do sábado. Não, você tem que cumprir tudo. Porque ou você veste a roupa nova de verdade, ou você fica com a roupa velha, porque ficar com as duas não dá. Então você tem que decidir. Só que não é isso que acontece. Eles trazem o dízimo porque na nova aliança não fala de dízimo. Após a morte do Messias não fala. E quando ele fala de dízimo, lá ele fala: vocês dão dízimo do cominho e da hortelã. Só que lá você vê, ele está falando de alimento. Por que esses homens hoje trazem para dinheiro? Se dinheiro naquela época existia. O Messias não foi vendido, né?
Não foi vendido o Messias? Ele foi vendido por quê? Por 4 maçã? Por 5 melão? Por 4 cominhos? Não, ele foi vendido por moedas. Então existia dinheiro, mas por que o Messias não se referiu ao dízimo como dinheiro? Ele se referiu ao cominho e hortelã? Porque sempre foi alimento, gente. Onde está a sua mente que não consegue acordar sobre isso? E outra, lá ele fala, vocês dão, mas vocês não fazem o principal, que é a justiça, a misericórdia e o juízo. Isso vocês não fazem. Ou seja, então ele evidenciou o que eles não estavam fazendo, e não o dízimo. Só que o dízimo hoje, infelizmente, está tudo distorcido, e as pessoas estão cumprindo ele e não cumprem o restante da lei. Eu tenho dó disso, tenho dó dessas pessoas. Mas ele usa esse verso, né? Tadinho dessa pessoa aqui. Aqui, ó, o verso 3. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar, e aí caem na pobreza. Ele usa Provérbios 11, 24. Por que ele não usa um verso da Nova Aliança para falar disso? Ele usa a Antiga Aliança. A Antiga Aliança, quando fala de riqueza, está falando da presença do Pai, porque riqueza na Velha Aliança representa na Nova a presença do Pai, onde nós não somos mais pobres de espírito, somos ricos do seu espírito e passamos a ser pessoas melhores, amorosas, que é isso que o Espírito do Pai traz para uma pessoa, não traz riqueza, porque o próprio Espírito do Pai, quando habitou o Messias, ele usou a boca dele para dizer, não acumuleis tesouros na terra, não acumuleis tesouros na terra, não acumuleis tesouros na terra. Como pode as pessoas estarem tão corrompidas que elas ficam dando dízimos e ofertas para se enriquecer, se o próprio Messias disse para não se enriquecer nessa terra? Podemos nos enriquecer dele, da verdade dele, não de bens materiais, gente. Ô eterno Criador, quanto fermento. Depois ele usa Marcos 12, do verso 41 ao 44, quando fala que o Messias se assentou em frente de um lugar onde as pessoas colocavam suas contribuições, e ali observando a multidão colocando o dinheiro nas caixas de oferta, muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então ele viu uma viúva que chegou e colocou 2 pequeninas moedas. Oh, que história triste, meu Deus. Por que ele usa do verso 41 a 44? Ele não lê pelo menos do verso 35 a 44, quando o Messias fala que os líderes religiosos estavam enganando as viúvas e tirando delas tudo que elas tinham? Por que ele não lê do verso 45 a 44, quando ali o Messias fala que aqueles homens entravam nas casas das viúvas, usavam de pretexto de longas orações para tirar tudo que elas tinham? Por que ele não lê Isaías, capítulo 1, passagem onde está escrito que eram as viúvas que precisavam receber ajuda, e não elas que tinham que ajudar? Na passagem do dízimo fala isso, que o dízimo era para ser dado para as viúvas. Por que agora nós vemos uma viúva dando tudo que ela tinha? E ainda eles usam essa passagem como glória. Olha, estão extorquindo a viúva. E por que ela era viúva? Você já parou para pensar nisso? Porque viúva na Velha Aliança, hoje na Nova, você não pode entender da mesma forma. Na Nova Aliança, viúva é como está escrito. O dízimo é para ser dado para a viúva. Sim, a palavra do Pai tem que ser dada para as pessoas que estão servindo maridos mortos. Porque viúva justamente era isso. Era mulher de marido morto. Na Nova Aliança, precisamos entender que tem muita gente aí servindo a Deus morto. Deus que precisa de hora marcada para encontrar com Ele. Não é onipresente. Estão buscando Deus errado. São essas pessoas que estão precisando do eterno Criador. Só que lá mostra ela viúva. Ela era tão viúva, tão sem Deus, que ela precisava dar dinheiro para Deus, como se Deus precisasse disso. O nosso Criador dos céus e da terra, como disse Paulo, ele fez os céus e a terra. Ele não precisa de nós, como ele disse lá em Atos 17. Não podemos servir a ele com mãos humanas. Você está levando dinheiro, seu suor para esses homens, então você está alimentando eles. E não o Criador dos céus e da terra. Basta você olhar para o seu lado e você vai ver como o Criador dos céus e da terra é rico. Como ele é próspero. Tudo que nós temos foi ele que deu. O que ele precisa de nós? O engraçado é que esses líderes religiosos, quando é para pagar a conta das pessoas, eles falam para elas terem fé que Deus vai providenciar. Quando é para pagar a conta deles, eles ficam fazendo campanhas, eles ficam fazendo um monte de coisa para arrecadar dinheiro do povo. Por que eles não pagam também a conta deles do mesmo jeito que eles pedem para o povo pagar? Pela fé. Né? O povo não, o povo tem que dar dinheiro para eles físico. Agora para o povo eles dão tudo abstrato, não dá nada físico. E aí o povo tem que ficar lá debaixo daquela esperança de que Deus vai dar. E quantos que se frustram, hein? Quantos que entram em dívidas enormes e nunca mais saem, o sistema nunca mostra. Então você entendeu aqui em Marcos 12, né, ele utilizando mais um verso isolado, se beneficiando da viúva que estava enganada dando oferta, porque a lei não era para a viúva dar, era para ela receber. Ele usa verso isolado. Até porque na Bíblia, se você pegar lá em Marcos 12, você vai ver que tem uma epígrafe, um título antes da oferta da viúva pobre. Eles colocam um título bem antes, para as pessoas não perceberem que vinha vindo um contexto. O Messias vinha metendo pau nos líderes religiosos porque eles enganavam as viúvas. Aí eles colocam um título ali para tirar o entendimento da pessoa. Isso é lavagem, gente. Isso é fermento. Será que você não consegue perceber? Você acha que a Bíblia foi escrita pelo próprio Messias? Você acha que foram os discípulos que escreveram? Eles podem até ter escrito lá nos pergaminhos, mas quem
compinou para a Bíblia e colocou esses capítulos, versículos, epígrafes, títulos, foram os homens. Inclusive até em muitas Bíblias embaixo tem um monte de escrito desses homens para o povo ler e depois ler lá embaixo para tentar entender. Ou seja, eles não deixam o próprio Espírito falar com as pessoas. São eles que ficam como pais e mães se intrometendo na vida das pessoas, não deixando elas entender a palavra inteira de forma pura e cristalina. Porque o pai, ele se manifesta de forma pura e cristalina. Mas você tem que abandonar pai e mãe. Ele só se casa se você abandonar pai e mãe. Aí depois ele usa Levítico 27:30, todos os dízimos da terra, seja dos cereais, das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Olha, velha aliança, eles não usam a nova aliança. Eles usam uma parte onde, como eu falei, o dízimo lá representava alimento. Tanto é que fala, ó, dos cereais da terra, frutas. Por que eles trazem para dinheiro hoje, gente? É um absurdo um negócio desse. E aí ele usa essa parte aqui para falar para o povo que é consagrada ao Senhor os dízimos da terra, ou seja, o suor da pessoa, né, que ela trabalhou, agora ela recebe em dinheiro, então ela tem que dar dinheiro. Essa é a desculpa que eles dão. Só que eles pegam a velha aliança para isso. Na nova aliança, a palavra do pai é o dízimo dele e não você ficar até hoje preso trazendo o dízimo por um tempo, sendo que na nova aliança nós passamos a ser um templo. Não existe mais um templo físico na nova aliança, mas o povo insiste ainda em ter um templo físico, então fica bancando esses homens. Ou seja, gente, são muitos versos aqui, mas eu creio que já deu para você entender. Tem tantos outros que eu poderia usar para você entender como que esses homens fermentam todas as escrituras. Bom, finalizo com o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram vamos à tua casa, velha aliança, passagem aonde o templo de verdade nem existia. Ali Davi está se referindo à casa do pai como Jerusalém. Leia o capítulo todo para você ver, ele não está se referindo ao templo. Esses homens, eles leem esse verso hoje como se Davi estivesse se referindo a esse templo que eles construíram aí, né? Então assim, são muitos versos que eles utilizam de forma isolada para manter o povo no aprisco. Eles utilizam a ceia de forma física, eles utilizam o batismo de forma física, eles utilizam o altar de forma física, sendo que Paulo fala lá em Hebreus que nós somos o altar, nosso coração é o altar do Pai, e não um tijolo, né, que eles colocam aí para aumentar e para eles ficarem maior do que os outros dentro de um templo, para parecer que eles são ungidos, coisa que na verdade a unção do Pai desceu sobre toda a carne, como profetizou o profeta Joel na Nova Aliança. Se você acredita que ainda existe pessoas que são selecionadas para ser ungida e não todas, então você está indo contra o que o profeta falou. Fato que em Atos capítulo 2, Pedro afirma que na nova aliança o Espírito do Pai desce sobre toda a carne, não mais sobre alguns. Basta você crer. Que o Pai abençoe a todos. E depois eu gravo um outro áudio falando sobre outros versos, porque chega a ser cômico esses sites de versos isolados. É absurdamente absurdo versos isolados. Cuidado com isso. Você que se utiliza de verso isolado, você está dando lavagem para o povo comer. E você que come de verso isolado, você é o porco. Cuidado. Que o Pai abençoe a todos.